Olá, sou o Tiago e sou aluno do primeiro ano de mestrado em Estatística Médica aqui na Universidade de Aveiro. Para vos falar um bocadinho daquilo que foi o meu percurso académico antes de ingressar no mestrado, posso-vos dizer que o ano passado, em 2019, concluí a minha licenciatura, também aqui na Universidade, em Ciências Biomédicas, mais especificamente pelo menor de Biomedicina Farmacêutica. Este menor é um menor que está mais voltado para áreas burocráticas, como a regulamentação, investigação e desenvolvimento do medicamento e mesmo a gestão e tratamento de dados. Optei por este e não pela outra opção, o de Biomedicina Molecular, porque já na altura o meu interesse por áreas de investigação molecular não era muito. Decidi então dar uma oportunidade a este menor, à Biomedicina Farmacêutica, por assim dizer. Foi uma escolha da qual não me arrependo e que sinceramente acredito que rendeu os seus frutos. Seguindo então para o mestrado, ou melhor, naquele período entre licenciatura e mestrado, eu terminei a licenciatura e sabia que queria dar continuidade aos meus estudos e tinha então que ponderar sobre as minhas escolhas de mestrado. Consegui reduzir as minhas escolhas a duas e em cima da mesa, por assim dizer, colocar o mestrado em Saúde Pública ou o mestrado em Estatística Médica. O mestrado em Saúde Pública, por um lado, porque era uma das minhas áreas de interesse, a saúde pública, já que no terceiro ano eu tive grande contacto com essa área e foi uma matéria acerca da qual eu gostei de desenvolver conhecimentos e mesmo que ainda hoje é uma das minhas áreas de interesse. E por outro lado, o mestrado de Estatística Médica. A Estatística, que também tinha sido uma unidade curricular que nós, durante a licenciatura, temos e que, estando ligada à matemática e mesmo à gestão de dados, é algo por qual eu sou curioso e tenho interesse. Como podem ver, acabei por optar pelo mestrado em Estatística Médica, não só por reunir um conjunto de assuntos que são do meu interesse, mas também por considerar que este mestrado seria o mestrado que mais valor me acrescentaria. E quando falo em valor que o mestrado me acrescentaria, falo no sentido em que não só seria o mestrado que me abriria portas no mercado de trabalho, porque efetivamente os estatistas são procurados no mercado de trabalho, mas no sentido de ser um mestrado que me dotasse de conhecimentos e ferramentas passíveis de serem aplicadas a diferentes áreas, como a área de epidemiologia, de genética, de proteómica ou de tantas outras. Pronto, optei então pelo mestrado, ingressei então no mestrado em Estatística Médica o ano passado e o mestrado tem se calhar um funcionamento um bocadinho diferente daquilo que é o funcionamento padrão dos mestrados. As aulas são lecionadas à quinta e à sexta-feira e temos 5 unidades curriculares semestralmente. Uma delas que decorre ao longo de todo o semestre e as restantes 4 que decorrem a par. 2 na primeira metade do semestre e as outras 2 na última metade. Para mim, isto é um ponto bastante positivo, uma vez que em vez de termos 5 unidades curriculares a decorrerem em simultâneo, temos só 3. Ou seja, eu, no meu caso, consigo consolidar e interiorizar muito melhor os conhecimentos. Um dos outros pontos do mestrado que eu gostaria de focar e que, sinceramente, para mim é um dos pontos mais positivos é o corpo docente que nós temos. O corpo docente é constituído por professores tanto do Departamento de Ciências Médicas como do Departamento de Matemática e são um grupo de pessoas extremamente disponíveis. Quando falo em extremamente disponíveis, falo em pessoas que são disponíveis não só no sentido de nos ajudarem ou para esclarecerem diferentes dúvidas que tenhamos relacionadas com a matéria que lecionam, mas também por pessoas prontas e disponíveis para nos desafiarem em novos projetos. Para desenvolver um bocadinho mais esta ideia de desafiarem em novos projetos, o que acontece é que nas unidades curriculares nós temos os momentos de avaliação, podem incluir trabalhos ou projetos, e o que acontece é que os docentes da unidade curricular propõem-nos projetos extra UC. Portanto, projetos que nos permitem desenvolver mais conhecimentos, permitem-nos adquirir conhecimento e que nos valorizam. Ou seja, é algo bastante motivador e bastante positivo também ter um conjunto de pessoas que nos motiva a ir mais além. Um outro ponto positivo também do mestrado e que eu gostaria de salientar
é que o mestrado foi dinamizado no sentido de reunir um conjunto de parcerias com diferentes entidades. Ou seja, nós no segundo ano de mestrado temos que trabalhar no sentido de projeto, tese ou estágio, e o mestrado disponibiliza já um conjunto de entidades com as quais nós podemos trabalhar e desenvolver projetos. Para mim é bastante positivo também e apelativo porque temos entidades de diferentes ramos com as quais podemos trabalhar. Um outro ponto muito interessante é que os próprios momentos de avaliação, mais os trabalhos ou projetos que nós vamos produzindo nas unidades curriculares, são também feitos no sentido de poderem vir a ser publicações. Ou seja, digo isto no sentido em que eu entrego trabalhos, e mesmo os meus colegas também, obviamente, entregamos trabalhos que o próprio professor incentiva e aconselha a que o trabalho seja melhorado de certa forma para que seja submetido a diferentes revistas para publicação. Para mim, que sou uma pessoa que pretende dar seguimento aos seus estudos mais uma vez, e mesmo para os estudantes no geral, o número de publicações é algo bastante importante. E, nesse sentido, é só mais um ponto positivo que nós temos para alcançar esse objetivo. Para além disto que já referi, gostaria também de referir a disponibilidade surpreendente também dos oradores convidados que nos vêm lecionar determinados assuntos. Por exemplo, ainda esta semana tivemos um professor convidado que nos veio elucidar acerca de um determinado assunto e no fim da aula fez questão de salientar que, caso nós pretendêssemos desenvolver mais conhecimentos acerca da área que ele nos estava a mostrar, ele estaria totalmente receptivo a receber-nos para trabalharmos com ele. Portanto, como podem ver, temos um conjunto de meios e pessoas que se disponibilizam a receberem-nos para nos fazerem crescer e alcançarmos um maior conhecimento e alcançarmos os nossos objetivos. Para mim, isto pode parecer muito repetitivo, mas é extremamente motivador e apelativo ter um conjunto de pessoas que nos querem ver crescer. É mesmo muito positivo. Falando, se calhar, em perspectivas de futuro associado ao mestrado e baseando-me um bocadinho naquilo que eu já disse, diria que, pelo menos, me parece um futuro bastante promissor. Ou seja, eu sou uma pessoa que gosta de ver que o investimento que faz não é em vão. Ou seja, neste caso, que o meu estudo vai ser aplicado em diferentes áreas ou de diferentes maneiras. E já consegui fazê-lo. Já consegui constatar que, efetivamente, o estudo que fiz em diferentes matérias consigo aplicá-lo em diferentes áreas. Isso já aconteceu e continua a acontecer em diferentes projetos e em diferentes trabalhos em que estou envolvido. Gostava de acrescentar também que dizer que temos formação na área de estatística médica é também um ponto que está a nosso favor. Se calhar um bocadinho relacionado com a procura de estatistas no mercado de trabalho. Porque, quer pela rede de contactos dos nossos docentes, quer pelo nosso caráter mais autodidata, digamos assim, quando nós comunicamos com as pessoas de diferentes áreas com as quais gostaríamos de trabalhar e dizemos que temos formação ou que somos alunos de estatística médica e que pretendemos aprofundar mais os nossos conhecimentos, faz com que essas pessoas sejam muito receptivas a receberem-nos e em trabalhar connosco. Posso-vos dar o meu exemplo. Atualmente estou a trabalhar em 2 projetos diferentes. Um através de um contacto disponibilizado pela doutora Vera, ainda que seja de uma das minhas áreas de interesse. Falei com a doutora Vera e a doutora Vera disponibilizou o contacto e consegui
trabalhar num dos projetos e numa área que é do meu interesse. Um outro, mais associado ao caráter autodidata que eu falava, e que também eu entrei em contacto com essa pessoa e encontro-me atualmente a trabalhar com ele. Portanto, futuro positivo, não promissivo. Futuro positivo e promissor é algo que está inerente a este mestrado, certamente. Portanto, acho que vai ser bom. Vai ser muito bom o que está para vir. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em entrar em contacto, tanto connosco ou comigo, alunos, como mesmo com alguém da direção do mestrado, por exemplo, a nossa doutora Vera, que já falei aqui tantas vezes, que é uma pessoa extremamente disponível para esclarecer qualquer dúvida e vos ajudar em qualquer momento. Fiquem bem, obrigado por me ouvirem e desculpem a qualidade do vídeo, mas morar numa aldeia tem destas coisas.